Gustavo, como vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma aulinha digital, pessoal, tá? Hoje a gente vai estar vendo aí o imperialismo dos Estados Unidos na América, o imperialismo ali, os Estados Unidos tomando conta de toda a América, né? Tanto é que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala, os americanos. Nós também somos americanos, porque nós vivemos nesse continente. Mas a dominação dele foi tão grande, foi tão forte, que eles são conhecidos como os americanos, né? E na verdade eles são os norte-americanos. Todo mundo que mora aqui na América é americano. Mas essa dominação foi de forma tão brutal, de forma econômica, cultural ali, que eles acabaram ficando aí vamos dizer assim, esse adjetivo, né? Ah, os americanos, né? Ficaram como só eles fossem a América, né? Tudo isso aí por conta dessa dominação aí, tá, pessoal? A história norte-americana era linda mesmo, porque eles lutam, eles vão à luta. Eu já comentei isso com vocês. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme que passou, acho que era depois do jornal, não lembro, que era o Patriota, que mostra aí os Estados Unidos lutando aí pela sua independência, que mostra a luta pela independência, que mostra o povo aí lutando pelos seus direitos aí, perdendo família e tudo, e mesmo assim continuando lutando. Por isso aí que eles fazem essa dominação aí da América, não só da América, como do mundo todo aí, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, beleza, turma? Então a gente vai estar vendo um pouco detalhadamente como foi essa dominação, como foi esse imperialismo norte-americano, principalmente aqui na América Latina, beleza? Turma, peguem o livro aí na página 167 e um marca-texto para a gente estar grifando algumas partes importantes aí que mostra esse processo, que mostra como isso de fato veio a ocorrer, beleza, galera? Então peguem o livro, página 167, tá? Vamos estar grifando aí o segundo parágrafo, pessoal. Aqui, ó, a reconstrução e a prosperidade, tá? Grifem aqui o segundo parágrafo, como vocês estão vendo aqui no meu livro. Eu vou estar lendo com vocês. É muito importante, pessoal, ter essas partes grifadas aí, porque a gente pode fazer um resumão e essas partes são de extrema importância aí para dar continuidade ao estudo de vocês, tanto agora aqui no oitavo, quanto no nono, até mesmo no ensino médio, vocês ainda vão estar vendo esse quesito aqui, beleza? Então vamos lá. A descoberta de enormes reservas de ferro, petróleo, cobre, somadas com a crescente produção industrial e mecanizada no campo e a proliferação das estradas de ferro e dos portos, levaram os Estados Unidos a liderar a produção mundial agrícola e industrial da última década do século XIX. Nessa época, o fluxo constante aí de imigrantes que se dirigiam aos Estados Unidos para fazer a América, aquela frase, não sei se vocês já ouviram aí, mas o pai de vocês já deve ter ouvido, o sonho americano, né? Aquela ideia de ir para os Estados Unidos ali, ficar rico, acumular uma grande fortuna, fazer uma nova vida. Galera, tem muita gente que faz isso, tem muito famoso aí que mora lá nos Estados Unidos e vem fazer show aqui, vem cantar aqui no Brasil, sendo brasileiro. Vamos dar um exemplo aí, o próprio Silvio Santos, o dono da SBT. Cara, ele vem pro Brasil para fazer as gravações, mas ele de fato mora lá nos Estados Unidos. Ele tem uma casa lá, a família dele mora tudo lá, entendeu? Ele passa o bom tempo aí lá, quando ele tá de férias, ele já fica lá um bom período, né? Então tem muitos brasileiros aí que têm dinheiro e outros que não têm. Você já deve ter conhecido alguém que foi para os Estados Unidos aí trabalhar, viver lá, tentar fazer com que esse sonho americano se torne real aí, né? Então aí você vê, né, galera, a dominação, você vê o poderio aí dos Estados Unidos aí nesse quesito aí de dominação tanto econômica como mesmo cultural, ideológica. Então é um país aí surpreendente, beleza? Então vamos grifar aí esse segundo parágrafo aí que fala aí desse avanço dos Estados Unidos, né? Desse avanço industrial, né? Relacionado à indústria, desse avanço agrícola relacionado aí também à agricultura, né? E desse avanço cultural aí que ele tem e que leva aí várias pessoas aí a acabar indo lá então para os Estados Unidos aí
em busca de acumular riquezas, né? Em busca de uma mudança de vida, beleza, turma? Então grifem isso aí que é de extrema importância, beleza? Nós temos aqui, ó, no segundo parágrafo, outros quesitos importantes aí, tá? Para continuar crescendo, porém, era preciso contar com novos mercados, tanto dentro como fora do país. Essas necessidades impulsionou a atuação imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, em outros lugares do mundo também. Sua dimensão continental foi útil nesse sentido, permitindo estabelecer relações comerciais tanto com o Ocidente pelo Oceano Atlântico, como o Oriente pelo Oceano Pacífico. Nós temos aí os Estados Unidos, né, pessoal, banhado por dois oceanos aí. De um lado você tem o Atlântico, de outro lado você tem o Pacífico aí. Então isso aí também facilitou aí com que o país se expandisse aí cada vez mais, né? E outro quesito aí que ele contava aí foi essa questão aí que fala, ó, ele precisava também de novos mercados, tanto quanto fora quanto dentro do país. Era uma necessidade para e que impulsionava a sua atuação imperialista, né? Eu até coloquei aqui o imperialismo norte-americano. As nações recém-independentes aqui da América do Sul, da América Central, tentavam se esquivar da dominação inglesa. Eles não queriam mais aquele domínio inglês, né? Porque a Inglaterra era uma grande potência, era uma região industrializada. Então essas colônias aqui do Brasil queriam aí, esses países recém-formados não queriam mais ter nenhum vínculo com aquela questão de colônia. Eles não queriam mais ter um vínculo ali com a Europa, principalmente ali com a Inglaterra. Lembra que o Brasil, a gente viu isso no Brasil, né? Quando a família real veio para o Brasil em 1808, ela veio pela Inglaterra. Quando teve a independência do Brasil, quem emprestou o dinheiro para o Brasil pagar a indenização a Portugal também foi a Inglaterra. Então você via que a Inglaterra tentava dominar vários países aqui da América. Então aí o que aconteceu? Os Estados Unidos teve um ponto positivo a seu favor, porque muitos desses países não queriam mais ter vínculo com os ingleses. Então acabaram vamos dizer assim, se achegando, né? Acabaram ficando mais próximo aí aos Estados Unidos. Então contaram aí com o apoio norte-americano, que acabou resultando numa dominação econômica durante o século XX aí, né? Então nós temos os Estados Unidos acabando aí passando, vamos dizer assim, passando a perna aí na Inglaterra, né, pessoal? Pegando todas as suas ex-colônias aí e ele dominando essas colônias aí economicamente, tá? Então não esqueçam disso, a Inglaterra era uma grande potência ali do século XVII, do século XVIII, né? Ali depois, já no período ali do século XIX para o século XX, os Estados Unidos acaba tomando o seu lugar no cenário econômico. Então essas nações recém-criadas aqui no continente americano, aqui na América Latina, acabam se achegando, acabam se aproximando aí mais dos Estados Unidos, e ele acaba ajudando esses países. Então é um fato muito importante aí e decisivo aí na história, né? Aí vocês veem uma imagem aí, né? Quem já viu essa imagem aí, né? Do tio Sam, podemos dizer assim, né? A América não é dos americanos. Claro que é, mas vocês são sul-americanos, né? Então ele dá essa questão aí, né? Aquele que eu acabei de falar ali no começo ali dos Estados Unidos, né? Que eles são chamados de americanos, sendo que nós todos somos americanos, né? E eles são norte-americanos e a gente sul-americano. Mas essa denominação, esse adjetivo acabou ficando só para eles, né? Então a América não é dos americanos, não é de todo mundo aqui, né? Sim, mais ali da região dos Estados Unidos, porque eles que fazem essa dominação aí dos povos, beleza? Então, turma, aí dando continuidade, então, tendo os Estados Unidos aí conseguiu se estabelecer como uma grande potência econômica, nós vemos aí esse quesito aí, que ele tem também fatores aí que facilitaram isso. Tanto na área comercial aí, tendo ligações aí com o Ocidente e com o Oriente, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico, um local aí, um país de local estratégico, podemos dizer assim, né? Aí, ó, observando
o quadro do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, nós temos uma porcentagem das maiores economias de 1870 a 1913. Aí nós temos uma economia aí do século XIX. Olha a diferença lá. O Reino Unido, ele crescia ali em 1870 a 1913, você tinha aí 1,9%. Os Estados Unidos crescia 3,9%. A Alemanha 2,8%, a França 1,6% e o Japão 2,4%. Olha só, pessoal, olha a diferença aí então dos Estados Unidos aí, 3,9 aí por cento, uma porcentagem aí muito elevada aí, referente às grandes potências da época, né, turma? Então você vê aí que os Estados Unidos ele vai se tornando cada vez mais aí, vai ali, então podemos dizer assim, se tornando o país mais poderoso do mundo, com uma economia bem fortalecida. Aí eu coloquei aqui, ó, as causas e os motivos do imperialismo, né? Os Estados Unidos ele também buscava matéria-prima, buscava uma mão de obra barata. Os Estados Unidos buscava também a conquista de novos mercados. Ele queria, não adianta nada você ter um país industrializado se você não tem a quem vender. Então os Estados Unidos também buscava esses acordos comerciais com outros países ali para poder vender a sua mercadoria, né? Nós temos aí a acomodação dos excedentes populacionais, né? A população aí comprando, consumindo cada vez mais, podemos dizer assim. Nós temos uma estrutura de bases estratégicas neutralizando a concorrência. Os Estados Unidos ele fazia acordos econômicos que não deixava a economia local aqui ter grandes indústrias. Isso aí é um exemplo bem claro. Nós temos aí uma das primeiras indústrias aí da linha de montagem no Brasil de carro. Nós temos duas grandes empresas aqui no Brasil, a GM, que é General Motors, que nós falamos aqui no Brasil, a Chevrolet, né? Nós temos a Ford. Essas duas empresas, pessoal, são norte-americanas, são dos Estados Unidos. São grandes empresas que vendem um grande número de carro aqui no Brasil, né? E o Brasil acabou não conseguindo fazer uma marca nacional, ter uma marca nacional para competir com essas empresas. Nós não temos um carro nacional, uma empresa nacional. A Ford é norte-americana, a Chevrolet, que nós falamos aqui, que é General Motors, é norte-americana. Nós temos a Volkswagen, que é alemã. Então o Brasil acabou não tendo aí, nesse período aí, conseguir desenvolver uma empresa aí, automotiva por conta aí dessa conquista de mercados aí que os Estados Unidos acabou tendo, né, por conta aí dessa estruturação de bases estratégicas, neutralizando a concorrência, beleza, turma? E os Estados Unidos conseguem impor tudo isso aí. Vou dar um exemplo, um refrigerante muito tomado, a Coca-Cola, ela também é norte-americana, tá? Então tudo isso aí faz com que os Estados Unidos se tornem essa grande potência, ter o domínio aí do capitalismo aí, o capitalismo financeiro, né? Que é o fim da livre concorrência, o surgimento de grandes conglomerados industriais, que essas grandes empresas que os Estados Unidos têm, como eu falei aqui, a GM, a General Motors, que é a Chevrolet, né? Você tem você também tem a Ford, tá? Também, que é uma grande empresa norte-americana, dentre outras aí, né? iPhone aí, dentre outras empresas da Nike, né? Que são produtos norte-americanos aí, dentre outros, né? Então você tem empresas que absorvem aí as menores, os mercados aí, dominando tudo aí o que se tem, né? Nós temos também os cartéis, né? Que é um acordo entre grandes empresas para controlar os preços de mercado. Eles acabam controlando os preços de mercado, e você tem aí bancos, instituições que fazem todas essas operações aí, beleza, turminha? Então, vamos estar grifando aí no livro, pessoal, na página 168, vamos estar grifando isso que a gente acabou de ler aí, que é aqui o primeiro parágrafo aqui, tá? Da página 168, aí, o primeiro e o segundo parágrafo. E grifem também, pessoal, esse gráfico aí para vocês verem aí o quanto a economia norte-americana ela acabou se diferenciando aí entre os anos de 1870 a 1913, beleza? Então grifem aí o primeiro parágrafo e essas
esse quesito aí do grande desenvolvimento econômico norte-americano, beleza? Então vamos dar um intervalinho aí enquanto vocês grifem, dão mais uma lidinha aí e a gente já volta aí com a segunda parte aí, contando um pouco mais, falando um pouco mais dessa questão do imperialismo ali norte-americano. Agora a gente vai estar vendo aí a partir do governo do presidente Roosevelt, né, que vai ali de 1801 a 1909, aí esse período aí que ele começa a dominar mesmo de fato todo o mercado, beleza? Então até daqui a pouquinho, já deixa o livro aberto aí na página 168. Até mais, galera!